Se você tá antenado com todas as tretas que estão acontecendo em Brasília, você já deve ter percebido que toda hora o presidente reclama do Supremo Tribunal Federal, que puxa as orelhas do Congresso e que, por sua vez, fica aos tapas e beijos com o presidente. Parece até uma versão política daquele poema do Drummond. O João que amava Teresa, que amava Maria. Ou melhor, o executivo que brigava com o judiciário, que brigava com o legislativo, também brigava com o judiciário e com o executivo, enfim. Para tudo, porque a poesia de Drummond é muito melhor do que esse versinho tosco aqui. A questão é, essa desavença entre os poderes provocam uma pergunta: quem manda em quem no Brasil? Então vem comigo descobrir a resposta. Bom dia, grupo! Eu sou João Freire e hoje eu tô aqui para apresentar mais um conteúdo especial Hello de Explica Eleições. E o nome já diz tudo, né? A gente vai falar sobre esse momento tão importante na nossa democracia. Porque todo mundo precisa saber o que acontece em uma eleição. E lá no nosso Instagram tem mais conteúdo, viu? Então senta aí que o rolê vai começar. Lá na Idade Média, quando o mundo começou a sair daquela era de tiranos e de guerras sem fim, os pensadores tiveram a ideia de dividir o poder político em 3 instâncias. Assim acabava com a possibilidade de apenas um cara mandar em tudo. E surgia assim o sistema tripartite. Tripartite, tá? Ou seja, um sistema em 3 partes. E no Brasil, as 3 partes são o executivo, o judiciário e o legislativo. Cada um com as suas funções, com uma lista do que pode e não pode, e com limites para interferir nas decisões dos outros. E tá aí a resposta que não quer calar. Na teoria, ninguém manda em ninguém. O princípio da separação dos poderes está no artigo 2 da nossa Constituição. Diz lá: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Mas deixa eu te contar um pouquinho melhor sobre cada um deles. O executivo cuida dos serviços públicos: saúde, educação, segurança e infraestrutura. Tudo que a Constituição prevê sobre metas e objetivos sociais, econômicos e institucionais é função desse poder. O executivo pode ser federal, estadual, municipal. O chefe do executivo federal é o presidente da República. O chefe do executivo estadual é o governador e o chefe do executivo municipal é o prefeito. O legislativo também é federal, estadual e municipal. Na esfera federal está o Congresso Nacional, composto pelo Senado e pela Câmara. São 513 deputados federais e 81 senadores. O número de deputados varia de acordo com a população de cada estado que representa. Já o número de senadores é fixo. São 3 para cada estado e 3 para o Distrito Federal. E ainda tem um legislativo estadual. São as assembleias legislativas. E o legislativo municipal, ou a Câmara de Vereadores. Acontece que o legislativo tem uma outra função muito importante: fiscalizar as ações do executivo, podendo, inclusive, pedir o impeachment do chefe do executivo, o presidente. Ah, meu filho, é aí ó que sai tiro, porrada e bomba e muito mais, viu? Mas antes disso, você sabe o que é impeachment? Impeachment é quando um governante perde o mandato por crime de responsabilidade. Vamos descomplicar? Vem! Os crimes de responsabilidade estão previstos na Constituição e estão relacionados ao não cumprimento dos deveres do Executivo. Coisas como não respeitar a lei orçamentária ou violar os direitos políticos, individuais e sociais. Na história recente do Brasil, 2 presidentes perderam o mandato por impeachment: Fernando Collor de Mello e a Dilma Rousseff. Mas governadores e prefeitos também podem sofrer a mesma punição. Cansou aí? Respira fundo que ainda tem mais. Não acabou. O judiciário é o 3º poder da República. Cabe a ele garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver as tretas entre as pessoas, as entidades e o Estado. E para atuar com independência, o judiciário tem autonomia administrativa e financeira garantida na Constituição. E quais são os órgãos que representam o judiciário? O Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, o Superior Tribunal de Justiça, chamado de STJ, os tribunais regionais federais e os tribunais dos estados
e do Distrito Federal. O Judiciário também fiscaliza as ações do Executivo e do Legislativo. E nos últimos tempos não faltou notícia sobre o STF pegando no pé de deputados, de senadores, de ministros e até do próprio presidente. Faz parte do processo. O equilíbrio entre esses poderes é o que garante a própria democracia. Todos têm funções próprias, todos podem fiscalizar o coleguinha, mas nenhum está acima do outro. E só mais um detalhe bem importante: as Forças Armadas não são um poder à parte não, viu? Como muita gente diz por aí. Na hierarquia até estão ligadas ao Executivo, mas como uma instituição de Estado. Eles não são desse ou daquele governo. As Forças Armadas são do Brasil. Então já sabe que se você ouvir um papinho por aí de que as Forças Armadas são um poder moderador, pode avisar no grupo da família. É fake news. O Brasil já teve poder moderador na época do Império, mas nem lá nos tempos de Dom Pedro II tinha alguma coisa a ver com as Forças Armadas. Era um mediador para atritos graves entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Como se diz, o fiel da balança. No caso brasileiro, o poder moderador era exercido pelo próprio imperador e também era chefe do Executivo. Pois é, nessa história de poderes fica cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E para não deixar dúvidas sobre qual é o quadrado de cada um, você sabe que em Brasília, nossa capital, tem uma praça dos três poderes? Pois é, para não dar moral para esse ou para aquele poder, o arquiteto Lúcio Costa botou os três poderes na mesma praça. Nada de fogo no parquinho. E dizem até que foi essa brilhante ideia que o ajudou a vencer o concurso para criar o projeto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, e o Congresso são vizinhos. Mandou bem, hein, seu Lúcio? E o toque final foi a genialidade do Oscar Niemeyer, o desenho dos prédios. E o que é que tem bem no meio do conjunto desses poderes? Uma praça, onde arde a chama eterna da democracia. Porque, como já dizia outro poeta, o Castro Alves, a praça é do povo, como o céu é do condor. E agora que você já pegou a visão sobre os três poderes, ficou entendendo tudo, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, compartilha com a galera, ativa o sininho da notificação e não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. E no nosso Insta tem vários outros conteúdos sobre política. Esse é o canal Reload, a gente descomplica a notícia.